Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim, que estejam em paz, bem, estudando, né? Bom, então hoje mais uma aula de língua portuguesa, mas antes a nossa dica do dia. Vem aí! Aquele que nunca viu a tristeza nunca reconhecerá a alegria. Então essa frase é muito certa, por quê? Até nas tristezas, nós conseguimos extrair ensinamentos, né, pessoal? Então, momentos de tristeza, os momentos difíceis também devem ser valorizados, porque se nós conseguimos extrair aprendizado deles, significa que nós vamos sair mais fortalecidos. E a partir daí, nós vamos olhar a vida com mais leveza, com mais alegria, tá bom? Então, fica essa dica para hoje. Agora, nós vamos corrigir a atividade anterior. Peguem os cadernos, vamos fazer a correção, que este momento é muito importante. Esclarecer dúvidas, né? Compreender melhor o conteúdo. Então, vamos lá. Leia as frases a seguir e identifique a figura de linguagem presente em cada uma delas. Consulte o retângulo, né? Temos aí o retângulo com as figuras de linguagem estudadas. Na letra A, nós temos a frase: querida, o vovô virou uma estrelinha. O que a pessoa está querendo dizer? Que o vovô morreu. Mas como essa palavra pode ser desagradável para muitas pessoas, ela preferiu suavizar, dizendo que o vovô virou uma estrelinha. Nesse caso, a figura de linguagem é eufemismo, tem a função de suavizar, tornar uma palavra mais leve. B. As crianças morreram de rir com as brincadeiras do palhaço. Será que elas realmente morreram de rir? Não, isso é um exagero, né, pessoal? Então, quando esse exagero acontece, nós temos a hipérbole. Letra C. Passei meus melhores dias em uma casa muito acolhedora. Como é que uma casa pode ser acolhedora? Acolhedora é uma característica dos humanos. Então, o que está acontecendo? A casa é um ser inanimado, ela não tem vida, mas eu estou dando uma característica humana para ela. Quando isso acontece, nós temos a personificação, tá bom? Letra D. Ana é uma formiga para doces. O que está acontecendo? A Ana realmente é uma formiga? Lógico que não. A Ana está sendo comparada a uma formiga para dizer como ela gosta de doces. Então, aqui é como se estivesse a palavra como implícita. O que é implícita? É quando a gente não vê essa palavra, mas é como se ela estivesse aqui. Por exemplo, Ana é como uma formiga para doces, né? Então, aqui nós estamos fazendo uma comparação, mas não aparece o elemento como. Nesse caso, nós temos uma metáfora. Aí nós temos, para mim, dias e noites são sempre iguais. O que nós temos aqui? Nós temos duas palavras no mesmo trecho com sentidos opostos, dias e noites. São duas palavras com sentidos contrários. Nesse caso, nós temos antítese. Ok? Beleza? Qualquer dúvida, sabem que podem me procurar, tá bom? Então, vamos seguir. O tema de hoje é poesia popular e variação linguística. Nós já estamos estudando poesia, né? Poema, as diferenças. Agora nós vamos estudar um exemplo de poesia que é a poesia popular. Como o próprio nome já diz, popular, ela vem do povo. Normalmente essa poesia vem de pessoas com um grau de instrução mais baixo, né? Não frequentaram por muito tempo uma escola, então não conhecem muito as normas gramaticais, mas essas pessoas têm um talento incrível, né? Elas conseguem fazer poesias lindíssimas, maravilhosas. E nós vamos estudar também a variação linguística, ou seja, as várias formas de se falar uma mesma língua, que nós vamos encontrar bastante aqui na poesia popular, tá bom? Então vamos lá. Para iniciar, eu trouxe um vídeo, que na verdade só tem o áudio, tá? Então, é uma forma de poesia popular, que são os repentistas, são homens ou mulheres que seguram suas violinhas, vão tocando e vão cantando versos cheios de rimas. E muitas vezes é no improviso, né? Eles vão criando naquele momento. Então, vamos ouvir um pouquinho.
nós é comum. Se o caixão vai levar de um em um, e se o dinheiro não pode socorrer, que eu só quero bastante pra comer, pra viver, pra vestir e pra calçar. Mesmo sendo um pouquinho, se não faltar, eu só quero esse tanto todo dia. Pra que tanta ganância e correria, se ninguém veio aqui para ficar? Todo homem podendo tem que ter moradia, saúde e alimento, um pouquinho também de investimento, que um dia ele pode adoecer. Necessita também de algum lazer para o corpo cansado descansar. Mas tem gente que pensa em enricar, não descansa de noite nem de dia. Pra que tanta ganância e correria, se ninguém veio aqui para ficar? Pronto. Trouxe aqui, então, um trechinho de Um Repente, que é um exemplo de poesia popular. É bem interessante, né, gente? Então, eles vão cantando aqui, o tema, no caso, é ninguém veio ao mundo para ficar. Ninguém veio aqui para ficar, né? Nós sabemos todos, qualquer momento, nós vamos fazer a nossa passagem, né? Então, ele fala que, então, por que muitas pessoas são tão gananciosas, que pensam tanto em dinheiro, em juntar bens materiais, né? Se nós não vamos ficar aqui. Então, o que realmente ele passa essa mensagem para que a gente dê valor ao que realmente importa. E ele afirma que o trabalho é importante, o dinheiro também é importante, até para uma necessidade, mas que nós não devemos viver em função disso, né? Então, é uma mensagem muito bonita. Aqui é um exemplo de poesia popular. Mas para a gente compreender melhor o que é poesia popular, ela se manifesta de várias maneiras, gente, nas quadrinhas, nas serenatas, nos romances, desafios, modas de viola, cantigas folclóricas, etc. E brota do próprio povo, refletindo a mentalidade coletiva de nosso homem da roça, seu modo de ser, suas lamentações, misturadas com o cômico. Nas aulas da TV, nós vimos sobre isso, né? Eles mostraram lá também as diversas formas de poesia popular, onde nós encontramos essa poesia que brota do povo, né? O mais interessante é isso. E lá nessa poesia popular é muito comum nós encontrarmos lamentações, ou seja, a pessoa que está cantando, por exemplo, Um Repente, ela se lamenta muito, especialmente as pessoas do sertão, né, que convivem com a seca, né, com a miséria. Então é muito comum acontecer esse tipo de lamentação na poesia popular. Mas também nós encontramos o cômico, que é o humor, né, algo engraçado. Então, para resumir, a poesia popular é aquela poesia que vem do povo, né, especialmente do homem da roça, tá bom? Então, vamos compreender, a gente precisa entender que dentro dessa poesia, como nós temos pessoas que não têm um grau de instrução muito elevado, é comum nós encontrarmos uma linguagem mais informal. Então, nós vamos começar compreendendo aqui, então, alguns tipos de poesia popular. Nós temos aqui o cordel, que talvez seja a mais conhecida delas, são esses livretos, olha só, são esses livretos pendurados com um pregador em um barbante. Aí nós temos aqui essa arte da capa, que é chamada de xilogravura. E por que o nome é cordel? Porque os cordelistas antigamente não tinham muitos recursos, né? Eles não tinham como fazer uma arte mais bem elaborada. Então, para chamar a atenção das pessoas, para despertar o interesse na leitura, eles faziam isso. Colocavam um barbante e prendiam os seus livretos nesse barbante. E isso ficou até hoje, né? Por isso que o nome dela é cordel. É muito interessante. Aí nós temos também as quadrinhas, que são outro exemplo de poesia popular. Batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Mamãezinha quando dorme, põe a mão no coração. Acho que todo mundo conhece, né? Então, isso aqui vem do povo, é uma arte que vem do povo. Ninguém sabe exatamente a autoria desses versos. Por isso que nós chamamos de poesia popular, tá? E o outro exemplo que nós vimos há pouco tempo, que é o repente, né? Então, são pessoas aí segurando a sua viola, tocando e cantando versos cheios de rimas e normalmente no improviso, né? Você dá um tema para eles ali na hora e eles vão criando os seus versos, né? É de um talento, de uma inteligência impressionante, né, gente? Pois bem, então agora nós vamos compreender o que é variação linguística. Como o próprio nome já diz, variação é mudança. Linguística vem de língua, então variação da
língua. Existem várias formas de se falar a mesma língua, pessoal. No caso da poesia popular, nós vamos encontrar um tipo de variação, um tipo de forma de falar a língua portuguesa. Na escola, nós aprendemos uma outra variação linguística e assim por diante, tá? Então, é importante que a gente compreenda que na língua não existe isso de certo e errado. Ah, você falou errado, você falou certo. Não. Existe o adequado e o inadequado. Tudo vai depender de uma situação, da situação em que você está. Para que nós compreendamos melhor, vamos aqui. Variações linguísticas são diferenças que uma mesma língua apresenta quando é utilizada de acordo com as condições sociais, culturais, regionais e históricas. Eu trouxe aqui essa charge que representa bem isso que eu estou explicando para vocês. Olha só, nós temos uma imagem, já começa pela imagem, né? Um homem de terno, gravata, numa praia. A gente já começa, nossa, isso é adequado? Não, normalmente as pessoas não vão assim à praia. Olha a cara aqui do surfista, né? Achando tudo muito estranho. E para terminar, olha só a linguagem que ele utiliza aí com o surfista. Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente? Aí o surfista, quê? Então, o que nós percebemos aqui? Olha a situação em que eles estão. Eles estão numa praia. O que isso nos diz? Que lá o clima é mais descontraído, é mais informal. Aí, de repente, chega esse homem, primeiro de terno e gravata, e com essa linguagem totalmente formal. É adequado? Não, não está adequado. Então, é isso que eu quero que vocês compreendam. Existem adequações e inadequações. É a mesma coisa de você, por exemplo, estar numa conversa com seus amigos. Qual linguagem vocês vão utilizar? A linguagem coloquial, informal, do dia a dia, né? Que é a linguagem mais descontraída, muitas vezes são cheias de gírias, enfim. Agora, se você vai apresentar um trabalho lá na sua sala de aula, você vai lá para frente apresentar um trabalho, é adequado você utilizar essa linguagem carregada de gírias, mais informal? Ou você vai utilizar uma linguagem mais formal, uma variação mais rebuscada? Formal, né, gente? Então, tudo vai depender da situação em que você se encontra. Se você vai conversar, por exemplo, com a sua avózinha ou com a sua bisavó, que mora lá no interior e que nunca frequentou a escola, e você começa a falar numa linguagem formal, rebuscada, será que ela vai entender? Não. Então, nesse caso, o que nós precisamos? Precisa haver comunicação. Você conseguiu se comunicar com a pessoa? Beleza. Então, é isso que a língua nos diz, que a linguística nos mostra, que nós precisamos nos comunicar. E para isso a gente tem que se adequar às situações, tá bom? Ok, então vamos aqui. Eu trouxe agora um exemplo de variação social. Variação aqui é a forma de falar. Variação social é a variação utilizada por um grupo. Por exemplo, os adolescentes normalmente usam a mesma variação, né? A mesma variante linguística, o mesmo modo de falar. Como é o exemplo aqui desse rapaz falando com a professora. Ele diz assim: aí, professora, eu e os brother tudo, tipo assim, não estamos achando maneiro as paradinhas do New Português. Aí a professora, hein? Não entendeu nada do que ele falou. Por quê? Olha só, é confronto de gerações, né? Ela já é uma senhora, ele ainda é um rapazinho, então o modo de falar dos adolescentes de hoje não é o mesmo que o de quando ela era adolescente. Então aqui é uma variação social, ou seja, ele está utilizando uma linguagem cheia de gírias que normalmente é utilizada pelo grupo do qual ele faz parte, que são os adolescentes, os jovens, tá bom? Vamos ver um outro exemplo. Essa aqui é a variação cultural. Na variação cultural, nós vamos compreender o nível de instrução escolar, o nível de conhecimento de uma pessoa. Então, aqui nós temos a moça ficou caidinha, né, por ele, não sei se vocês usam mais essa gíria, caidinha, ela ficou afim dele, né? Então, aqui no segundo quadrinho ele fala: oi, tem problema nós bater um papo? Aí, o coraçãozinho quebrou. Então, o que aconteceu aqui? Ela estava toda animadinha, né, bonita, aparência bacana, mas quando chega lá, ele não utiliza uma variação linguística que ela gosta, né? Ou seja,
Ele começa a usar as palavras problema, nós bater um papo. Então isso aí, ó, quebrou o coraçãozinho. Por quê? Porque ela percebeu que ele não tem um grau de instrução muito elevado. Provavelmente ela é uma pessoa que tem um grau de instrução bem elevado e ele não tem. Então isso é o que nós chamamos de variação cultural, tá? Vamos ver aqui outros exemplos. Nós temos um exemplo de variação regional. O que é isso? É o modo de falar de determinadas regiões. Esse aqui é muito comum no Nordeste, olha só. A dor começa acima do mucumbu, vai subindo até o meio das pazes e responde aqui na titela. Aí o médico, ó, procurando aqui no dicionário, porque ele não compreendeu nada. Então, de repente, vem um médico lá do sul do Brasil, que não utiliza esse tipo de variação linguística, e conversa com um senhor, normalmente um senhor do interior, né, que não tem esse grau de instrução elevada, e começa a utilizar as palavras que ele utiliza no dia a dia dele, né? Então ele se refere ao mucumbu, que é uma parte do corpo, né? A titela também é uma parte do corpo, só que para esse médico é estranho porque ele não conhece essa linguagem, que é a linguagem regional. Então isso nós chamamos de variação regional. É a mesma coisa aqui em Teresina, a gente usa muito mermã, armaria, né? Então isso daí são exemplos, capar o gato, né, que é fugir. Então aí nós temos exemplos de variação regional, que são aquele modo de falar que é mais comum numa determinada região, certo? Vamos ver aqui um exemplo de variação histórica, isso eu já falei bastante com os meus alunos. A evolução da palavra você. Olha como é que ela era falada antigamente. Antigamente se chamava vossa mercê, depois vossa mercê, vós mercê, vancê, você e por último, ó, VC, né? Então aqui o que nós estamos percebendo? Como a língua evolui. Ela nunca fica parada. Se você pegar um texto em português de, sei lá, 200 anos atrás, você não vai compreender nada. Por quê? Porque era uma linguagem completamente diferente, né? Então aqui a gente percebe que a língua está sempre, ó, se movimentando, sempre evoluindo, tá certo? Isso é um exemplo de variação histórica, é a mudança, né? O que aconteceu com essa palavra até hoje em dia, né? O que aconteceu de lá dos primórdios até aqui, né? Pois muito bem. Agora eu trouxe aqui, olha, esse poeta maravilhoso de poesia popular, que é o Patativa do Assaré. Patativa do Assaré não tem um grau de instrução elevado, não teve, né, não frequentou a escola, mas pense num poeta maravilhoso, né? Ele é do Ceará. Então eu trouxe aqui uma poesia do Patativa do Assaré para a gente fazer a leitura, olha só. Vaca, estrela e boi fubá. Seu doutor, me dê licença para minha história contar. Hoje eu estou na terra estranha, é bem triste o meu penar. Eu já fui muito feliz vivendo no meu lugar. Eu tinha cavalo bom e gostava de campear. Todo dia eu aboiava na porteira do curral. Eia, ê, vaca estrela, ô boi fubá. Eu sou filho do Nordeste, não nego meu natural, mas uma seca medonha me tangeu de lá pra cá. Lá eu tinha o meu gadinho, não é bom nem imaginar, minha linda vaca estrela e o meu belo boi fubá. Aquela seca medonha fez tudo se atrapalhar. Eia, ê, vaca estrela, ô boi fubá. Não nasceu capim no campo para o gado sustentar. O sertão se estorricou, fez o açude secar. Morreu minha vaca estrela, se acabou meu boi fubá. Perdi tudo quanto eu tinha, nunca mais pude aboiar. Eia, ê, vaca estrela, ô boi fubá, né? Então, aqui é um exemplo de poesia popular que é o cordel, né? Que eu falei para vocês. O que nós percebemos aqui, uma característica de uma poesia popular? A lamentação, né? É uma característica bem forte aqui nesse texto. Ele está se lamentando, né? O homem da roça, do sertão, o que aconteceu? Ele já começa dizendo assim, ó, me dê licença para minha história com o seu doutor, que é uma expressão muito comum aqui também, né? Hoje eu estou na terra estranha. O que é essa terra estranha? Provavelmente ele foi para o sudeste, né, do Brasil buscar melhores condições de vida, como é muito comum. É bem triste o meu penar, então ele já está se lamentando, né, que perdeu o gado, que gostava muito da terra dele, que gostava de aboiar, enfim. Então aqui nesse texto nós percebemos o lamento, né, do eu lírico.
Agora, eu quero que a gente perceba as variações linguísticas. Olha, o que nós podemos encontrar de variação linguística aqui? Doutor. Essa palavra doutor, na escrita, não é assim. Nós sabemos que não tem o acento circunflexo, nós temos um R aqui no final, doutor, né? Mas é permitido em causos, nesse tipo de texto aqui, que é o cordel? Sim, é permitido, tá bom? Então, aqui é para nós mostrarmos a original, a poesia original feita pelo Patativa do Assaré. O que mais que a gente pode pegar? O penar. É bem triste o meu penar, né? Também é uma variação linguística, é uma forma de se falar a língua portuguesa, que é mais comum aqui no Nordeste e por pessoas com um grau de instrução menor. Né? Nós temos aqui o tô, é muito comum o tô da oralidade, né? A gente fala isso o tempo inteiro, ninguém fala eu estou, a gente fala sempre eu tô, né? Então, é uma variação da língua. Campear, aboiava. Campear aqui é no sentido de passear pelo campo. Aboiava aqui é no sentido de ficar chamando o boi, né? Aí nós temos naturar, não nego o meu naturar. Aqui, no caso, natural, né? Que seria sem o acento e com o L no final. A palavra tangeu, me tangeu de lá para cá. A gente tange o quê? Animal, né? Só que ele se utilizou dessa palavra para mostrar que ele foi tangido do sertão para essa terra estranha. Ou seja, ele foi contra a sua vontade, né? Aqui nós temos também a palavra medonha, né? Que eu não destaquei, mas é também comum. É uma expressão muito da oralidade também, tá? Aqui também o pra, olha, gente, pra, né? A palavra mesmo, de acordo com as regras gramaticais, é para, mas a gente utiliza o pra o tempo inteiro. Aí eu tenho aqui também o estorricou, né? O sertão se estorricou, ou seja, o sertão estava tão quente, né? Que é como se ele tivesse queimado todo, né? Estorricou também é muito comum na oralidade. Medonha, né? Que eu falei. Aboiar de novo. Muito bem. Então aqui, pessoal, vou voltar um pouquinho aqui. Então, aqui nós percebemos a presença de diversas palavras que não estão de acordo com as regras gramaticais. Mas eu digo que elas estão erradas? Não. Nós só podemos dizer se elas estão adequadas ou inadequadas. Se aqui é um cordel, né, uma poesia chamada cordel, eu posso perfeitamente utilizar essas palavras, sim. Então, tudo vai depender da situação em que eu me encontro. Que tipo de variação é mais adequada? Que tipo de forma de se falar a língua é mais adequada para cada situação, tá? Pois vamos lá. Bom, então nossa aula está finalizando e aqui eu trouxe uma sugestão de atividade, tá bom? Vocês vão fazer a leitura de uma poesia popular e resolver as questões relacionadas a ela. Eu vou enviá-la no grupo de WhatsApp, vocês vão fazer a leitura. Não precisa, dessa vez, não precisa copiar as questões, porque é um pouco maior, então vocês vão colocar apenas as respostas no caderno, tá certo? Pois muito bem, lembrando do projeto de fluência, fazer a leitura todos os dias. Quem ainda não gravou o seu áudio, grava esse áudio para mim que eu quero ouvir os meus queridos alunos lendo aí, tá bom? Então, fique em casa, estude comigo, fique bem, um grande beijo e até a próxima!